Estamos de volta ao vivo com o Direto do Plenário. Neste momento, os ministros já retornando aos respectivos lugares após o intervalo para o início da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira e que continuamos acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Declaro reabertos os trabalhos deste plenário e, para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 1807, que procede do Mato Grosso, relatado pelo ministro Dias Toffoli, e que teve pedido de vista formulado pelo eminente ministro Marco Aurélio, que está com a palavra. Presidente, em que pese o artigo 98, parágrafo 1º da Constituição Federal, ensejar aos Estados a criação dos juizados especiais, o funcionamento dos juizados especiais depende de normas processuais, e essas normas processuais foram estabelecidas na lei do Estado. Por isso, eu estou acompanhando o ministro relator, julgando procedente o pedido formulado na inicial da ação. Ministro Celso de Mello. De acordo. Então, proclamo o resultado. Ação julgada procedente nos termos do voto do relator. Ministro Dias Toffoli, eu apregou para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 569.441, relatado por Vossa Excelência, tendo-se nas notas que, após o voto de Vossa Excelência, que negava provimento ao recurso, e o voto dos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Marco Aurélio e Luiz Fux, que davam providência, o tribunal, por indicação de Vossa Excelência, suspendeu o julgamento. Então, eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, que tinha sido inicialmente tido a manifestação e voto no sentido de negar provimento. O tema aqui é a participação nos lucros e resultados das empresas. E eu estou mantendo o meu voto, senhora presidente, no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário e entender que, desde a Constituição, poderia, então, já haver a possibilidade dessa distribuição sem incidência de impostos, sem a incidência, e mantenho o meu voto. Então, Vossa Excelência nega provimento ao recurso do INSS. Exatamente. Eu voto na sequência, então, e eu estou acompanhando a divergência com as vênias de Vossa Excelência, no sentido de dar provimento ao recurso. Ou seja, considerar... Eu só faria uma sugestão, senhora presidente. Pois não. Vossa Excelência com a palavra, então. Na hipótese de prevalecer a maioria que já vem se firmando, no sentido de prevalecer a jurisprudência então existente, no sentido de se assentar, pelo menos como válidas para fins de não incidência, as convenções formuladas entre patrões e empregados, independentemente da lei. Mas aí nós teríamos o caráter imperativo das normas tributárias, ou seja, os dispositivos legais são de natureza imperativa e não dispositiva. Um registro nesse sentido, porque sequer aqueles casos em que havia convenções coletivas,
Excelência, me permite, se não me engano, eu não estou bem lembrado da questão, mas, se não me engano, simplesmente os votos divergentes reafirmaram a jurisprudência que prevaleceu. O ministro chama atenção exatamente, relativamente ao período anterior à regulamentação. Foi isso. No sentido, portanto, da incidência da contribuição sobre a parcela relativa à participação nos lucros. Eram a participação nos lucros e resultados antes da lei estabelecer os critérios. A questão é que o Supremo Tribunal Federal tinha essa jurisprudência. O que resta, nós estamos julgando o recurso com representação. Com repercussão com geral. repercussão, e, portanto, a matéria é residual. Entre patrão e empregado. A matéria é residual. É só com a edição da lei que passaria. É só uma ponderação, senhora presidente. Eu fico vencido, tal qual o ministro Marco Aurélio, muitas vezes, com bastante resignação. E saio sempre do plenário com um sorriso. Sempre com um sorriso. Mas só registro isso, que mesmo nas hipóteses de convenção coletiva, nós estamos dizendo que haveria incidência de tributo. É porque isso não é remuneração para incidir tributo. Eu tenho dizendo que o INSS, parte recorrente aqui, sustentando o caráter limitado da cláusula constitucional em questão, a demandar, portanto, complementação normativa, sustenta que entre a data da promulgação da Constituição, dia 5 de outubro de 1988, e a entrada em vigor da medida provisória 794, de 29 de dezembro de 94, posteriormente reeditada e depois convertida na Lei 10.101 de 2000, que nesse período não incidiria a contribuição previdenciária, é isso, não é sobre a participação. Exatamente, sobre a participação nos lucros. Ela só começaria com a edição da lei. Ao contrário. Incidiria. Ele afirma que incidiria. E aí o que eu digo, ministro Celso, que aquele empregador que deu efetividade imediata à Constituição em benefício dos seus empregados, independentemente da lei, estão sendo onerados a recolher. Mas, ministro, é que a natureza da parcela não é transmudada pela regulamentação. Posterior. A meu ver, a parcela é remuneratória e não indenizatória. E por isso mesmo é que há incidência da contribuição. Eu entendo que não há incidência. Pouco importando, e quando eu estava na Justiça do Trabalho, eu dizia que a postura judicial devia ser de estímulo aos avanços no campo social. Agora, esses avanços não podem ter a contrapartida devida pelo Estado, ou seja, avançando o empregador tomador dos serviços no campo social, antecipando-se à regulamentação de um direito, e se trata de um direito que ficou em stand-by durante 50 anos, né? E só veio realmente a ser efetivo, né, com a Carta de 1988, frente ao mandado de injunção. Antecipando-se o Estado, ele não tem, por sua vez, o direito a estar isento da tributação. E, no caso, é cabível a contribuição social, pouco importando se o período é anterior à regulamentação do direito previsto constitucionalmente ou posterior. Bem, então, eu peço vênia ao ministro relator e estou acompanhando a divergência. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhor presidente, vou pedir vênia ao eminente ministro relator para acompanhar o dissenso que se estabeleceu na matéria, tendo em vista o caráter limitado de sua eficácia da regra inscrita no inciso 11 do artigo 7º da Constituição da República e, sobretudo, considerando os diversos precedentes que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu especificamente sobre a matéria à hora em julgamento. Portanto, eu dou provimento ao recurso extraordinário do INSS. Portanto, eu proclamo o resultado. Presidente,
peço que faça constar o meu impedimento nesse caso, eu por acabei gentileza. exatamente de fazer isso, mas faço publicamente, agradeço a Vossa Excelência pela lembrança mais uma vez, e proclamo o resultado. Recurso provido, vencido o ministro redator para o acórdão, o ministro Teori Zavascki. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento o recurso extraordinário com agravo 660.010. Após o voto do ministro Dias Toffoli, tem-se nas anotações, provendo o recurso nos termos do seu voto, e após os debates, o ministro relator indicou o adiamento, tendo sido pronunciadas sustentações orais. Vossa Excelência, então, está com a palavra, porque este aqui é um início de julgamento, basicamente, após termos ouvido inicialmente o voto de Vossa Excelência. Os colegas devem se lembrar, tem cerca de 1 mês e meio esses debates, a questão do aumento da jornada sem a respectiva contraprestação remuneratória. Chegamos a um dado consenso e o ministro Teori Zavascki, sempre muito atento, me colocou nos debates que não poderíamos simplesmente declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, porque esse dispositivo poderia ser aplicável a outros servidores em outras situações que não estariam atingidos pela não contraprestação remuneratória. E, de fato, Sua Excelência tinha toda a razão, de modo que o indicamento e a observação de Sua Excelência foi muito relevante para que eu trouxesse agora um dispositivo na seguinte linha. O tema é este: houve um aumento da jornada sem respectiva contraprestação e várias carreiras em um mesmo decreto. E, então, analisando, eu trago a seguinte proposição, ministra presidente, para a conclusão do voto. Eu digo, então, vê-se, pois, que a jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional de remuneração. Caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma da irredutibilidade de vencimentos. Portanto, digo eu, há que se reafirmar a jurisprudência desta Corte, fixando-se as seguintes teses jurídicas. E aí eu fixo para o caso as seguintes teses em razão dos debates. 1. A ampliação, e tendo em vista que é um caso de repercussão geral, ou seja, vai sinalizar para outras circunstâncias similares. Então, as teses que eu coloco diante dos debates, se é que eu aprendi suficientemente o que houve naquela sessão dos debates. Então, eu coloco: a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. No caso concreto, e aí eu me volto para esse caso, então eu fixo uma tese geral, e aí para o caso concreto, é a segunda tese. No caso concreto, o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 4345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, e aí então faço a distinção, antes de sua edição estavam legitimamente subordinados à carga horária semanal inferior a 40 horas. Exatamente. Ponto. Então, fixo essas duas teses. Ponto. Aí eu digo, em face do exposto, reafirmando a jurisprudência desta Corte, voto pelo provimento do recurso extraordinário, de forma que se declare: 1.
parcialmente inconstitucional, sem redução do texto agora, porque antes eu declarava inconstitucional, afastando totalmente o dispositivo, e foi exatamente aí que o ministro Teori chamou a atenção, se declare parcialmente a inconstitucionalidade sem redução do texto do parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 4345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná. 2. Diante da necessidade, porque há uma série de pedidos, então a declaração não é definitiva aqui na nossa jurisdição, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pedidos formulados na exordial, que se determine que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. Porque, de imediato, se entrou na primeira instância e se julgou sem produção de provas só o tema de direito. E é o tema de direito que estamos julgando. E nós estamos julgando em favor dos servidores. Então, nós temos que determinar, após se prevalecer essa proposição de voto, que então se retorne o curso da ação na primeira instância. Resolvida a questão jurídica, portanto, a questão de fato e a sua aplicação ao caso concreto seria analisada. Pois não. O ministro Marco Aurélio, que na época tinha uma divergência. Presidente. Afora essa que penso que fica resolvida com essa. Já vislumbro, presidente. Então, já vislumbro que vou ficar vencido. Mas esse não há voto ainda. Disse uma vez no plenário que a minha sina é ficar vencido. Mas o plenário é um somatório de forças distintas. Nós nos completamos mutuamente, por isso é que é colegiado, né? Presidente, vou me limitar a prover o recurso. O que se pede no recurso? Que o recorrido, o Estado, seja condenado no adimplemento das obrigações de restabelecer a jornada normal anterior e a pagar, porque os prestadores de serviço foram compelidos ao trabalho extraordinário, e a pagar as horas acrescentadas às normais e respectivas repercussões em consonância com os pedidos deduzidos na inicial, período residual, intercorrente e vencendo, né, a partir da inicial. Digo, presidente, que é latente a possibilidade de erro. Não preciso repetir o que disse Rui Barbosa certa vez no Senado, que o tribunal teria a prerrogativa de errar por último. Se é latente a possibilidade de erro, observadas as balizas objetivas do processo, o que nós podemos dizer se extravasamos essas balizas para pretexto de uma orientação, sem ouvir, inclusive, as partes envolvidas nos processos em curso nas demais instâncias, se formos adiante para estabelecer regras como se estivéssemos praticamente legislando? Nós julgamos um caso neste plenário, no qual fui relator, a envolver o TCU e o pessoal médico do TCU. Quando nós determinamos em que pese o novo plano de carreiras, eu penso que ficou vencido o ministro Gilmar Mendes, determinamos a observância da jornada anterior ou da carga horária semanal anterior. Por isso é que eu penso que não podemos simplesmente dizer, olha, de início cabe o respeito à equação inicial, ao que é ajustado inicialmente em termos de jornada. Mas, se o Estado quiser, poderá, brincando com a vida dos prestadores de serviço, né, exigir uma jornada superior a que vinha exigindo como jornada padrão do pessoal da medicina, que é a jornada de 4 horas. Eu não concluo dessa forma. Eu penso que a equação inicial, em termos de prestação de serviço, de contraprestação, ela tem que ser observada. Por isso é que eu provejo, pura e simplesmente, o recurso na forma em que pleiteado o acolhimento do inconformismo. É como voto.
Pois não. Eu vou colher os votos e apenas voltar a súmula do que foi o voto do ministro relator. Prover o recurso, ampara, em caso de ampliação de jornada, reafirmar a jurisprudência do tribunal e fixar as teses, que a ampliação da jornada de trabalho sem aumento de contribuição constitui afronta ao princípio da irredutibilidade. Isso. Não se aplica esta regra aos que tinham a jornada, no caso concreto, aos que tinham a jornada já anteriormente definida. Declarar inconstitucionalidade sem redução de texto e devolver os autos à instância antecedente para decidir, no caso concreto, superada a tese de direito ou aplicando-se a tese aqui afirmada. Certo, ministro? Ministro Toffoli. Eu vou depois passar a vossa. Sim, só para colher os votos. Não, mas eu penso que depois, na hora de proclamar, é melhor sim, proclamar, sim, dar provimento nos termos do voto do relator, sim, porque sim, senão... eu estou afirmando apenas para colher os votos e ficar claro que estamos votando. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu estou acompanhando o eminente relator, tanto na sua fundamentação, como nas proposições que anuncia, louvando a preocupação de Sua Excelência, que acho que tem sido a do Tribunal, e acho que, com isso, facilitamos a vida das instâncias inferiores e dos jurisdicionados, proclamando de maneira inequívoca a tese que nós estamos afirmando. De modo que eu estou de acordo com a fundamentação e com as teses do eminente relator. Dá provimento nos termos do voto do relator. Exatamente. Com a fixação das teses. Ministro Teori. Também, senhora presidente. Ministra Rosa Weber. Eu acompanho o eminente relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Relator. Ministro Gilmar Mendes. Relator. Ministro Celso de Mello. Peço vênia para acompanhar o relator. Eu também peço vênia para acompanhar, do ministro Marco Aurélio, para acompanhar o relator e proclamo o resultado. Recurso provido nos termos do voto do relator, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, que o provia nos termos do pedido formulado. É a proclamação do resultado. Ministro Gilmar Mendes. Da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 50.052, procedente do Distrito Federal, sendo autor o Procurador-Geral da República. São interessados o Presidente da República, o Congresso Nacional e, inicialmente, senhor ministro, eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentação oral. Sim. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo Procurador-Geral com fundamento nos artigos 102.1a e 103.6 da Constituição, por meio do qual impugna parcialmente os artigos 216, 217, 218 da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 93, que dispõe sobre o Estatuto do Ministério Público da União. As normas impugnadas têm o seguinte teor. Artigo 216. As designações, salvo quando estabelecido outro critério por esta lei complementar, serão feitas por lista no último mês do ano para vigorar por um biênio, facultada a renovação. O artigo 217 diz: a alteração da lista poderá ser feita antes do termo do prazo por interesse do serviço, havendo provimento de cargo, desprovimento de cargo, criação de ofício, extinção de ofício, pedido do designado, pedido de permuta. A alteração parcial da lista antes do termo do prazo, quando modifica a função do designado sem a sua anuência, somente será admitida nas seguintes hipóteses: extinção por lei da função ou ofício para o qual estava designado, nova lotação em decorrência de promoção e remoção, afastamento ou disponibilidade, aprovação pelo Conselho Superior de proposta do Procurador-Geral pelo voto secreto de 2/3 de seus membros. A garantia estabelecida neste artigo não impede a acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado. Sustenta o requerente a inconstitucionalidade das seguintes expressões nos artigos transcritos. No artigo 216, capta a expressão para vigorar por um biênio facultada a renovação. No artigo 216, capta a expressão antes do término do prazo. No artigo 218, capte a expressão antes do término do prazo. Alega-se, em síntese, que as expressões em destaque ofendem os artigos 93.8 e 8A, 128, parágrafo 5º, 1 e B, e 129, parágrafo 4º da Constituição,
os quais consolidam a garantia à inamovibilidade aos integrantes do Ministério Público nos seguintes termos. Lei complementar de iniciativa do Supremo disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. E o 8A, a remoção a pedido ou permuta de magistrado de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B e C e do inciso 2. E o 128, o Ministério Público abrange, parágrafo 5º, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultar aos respectivos procuradores-gerais e estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas relativamente aos seus membros, as seguintes garantias. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, assegurada a ampla defesa. São funções institucionais do Ministério Público. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93. Aduz o requerente que o artigo 216 da Lei Complementar 75, em clara afronta ao texto constitucional, criou espécie de inamovibilidade temporária, na medida em que a permanência do integrante do MPU em seu ofício é condicionada a cada biênio à decisão dos conselhos superiores competentes. Ressalta que a circunstância do artigo 216 da Lei Complementar 75 conter cláusula em que a renovação da designação bienal agrava o problema, em vez de mitigá-lo, visto que a cada biênio reabre-se o flanco da dependência de apoios políticos internos e externos à instituição para a permanência do agente do Ministério Público da União em seu ofício. Destaca ainda a impossibilidade de lei complementar acrescentar exceções a essa garantia de inamovibilidade, além daquelas expressamente previstas nos dispositivos constitucionais citados. Enfatiza, nesse sentido, que todas as exceções à garantia da inamovibilidade devem ser buscadas no próprio texto constitucional, conforme assentado pelo Supremo no Mandado de Segurança 27958, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Nessa linha, afirma que a presunção legal de interesse público, pelo simples decurso do tempo, na forma prevista no artigo 216 da Lei Complementar 75, transmuda a inamovibilidade em mera exceção, invertendo-lhe o alcance como regra de proteção ao livre exercício das funções inerentes à carreira. O dispositivo impugnado destoa, dessa forma, do conceito constitucional de inamovibilidade, por lhe inverter o sentido da regulação, transformando a exceção em regra e vice-versa. À luz das considerações aqui sintetizadas, requer, ao final, a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos das expressões impugnadas e, no mérito, a procedência do pedido para que seja declarada a sua inconstitucionalidade. Processado o feito sob o rito previsto pelo artigo 10 da Lei 9868, foram solicitadas informações às autoridades requeridas, bem como determinada a oitiva do advogado-geral e do procurador-geral da República. A Presidência da República, em suas informações, defendeu a constitucionalidade das disposições questionadas, sob o fundamento de que cabe à lei infraconstitucional disciplinar os casos de remoção por interesse público. Além disso, observou que as disposições impugnadas destinam-se apenas à organização da rotina administrativa e funcional da atuação dos membros do Ministério Público, em conformidade com o disposto no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição. A Câmara informou que a proposição legislativa que deu origem às normas impugnadas foi processada pelo Congresso Nacional dentro dos estritos trâmites constitucionais e regimentais inerentes. O Senado sustentou a constitucionalidade das expressões questionadas, asseverando que a Constituição autorizaria o legislador infraconstitucional a disciplinar o alcance da garantia da inamovibilidade. A Advocacia Geral da União, por sua vez, sustenta, em resumo, que a Constituição reservou à lei complementar a regulamentação das matérias afeitas ao Estatuto do Ministério Público, qual deve contemplar normas definidoras dos direitos e garantias dos integrantes da carreira, assim como dos respectivos deveres e vedações. Dessa forma, a lei complementar, ao disciplinar os direitos e garantias da carreira, assegurou expressamente a inamovibilidade dos membros do Ministério Público,
ressalvada a remoção por interesse público na forma definida na própria Lei Complementar Federal. Em seguida, o Procurador-Geral da República manifestou-se nos autos no sentido de que, revendo a postulação na condição de custos lege, entende que o pedido deva ser julgado improcedente, aderindo em linhas gerais às razões apresentadas pela Advocacia Geral da União em sua manifestação. Por fim, deferiu o ingresso da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ONAMP, no feito da qualidade amica curi, nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868. Esse é o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro a palavra à Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Ela Vieco, para a sua manifestação. Está com a palavra. Obrigada. Egrégia Corte, em primeiro lugar, algumas palavras a respeito dessa mudança de opinião do Procurador-Geral da República num breve espaço de tempo que causa uma certa perplexidade, mas devo dizer que isso não é a primeira vez que acontece, já houve outros precedentes. E nesse caso, a justificativa ela se dá porque houve uma provocação, uma representação ao Procurador-Geral, e ele, então, deu curso, com base nessa representação, propôs a ação direta de inconstitucionalidade, porque este é um tema de muita relevância para o Ministério Público. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, e, salvo engano, não há nenhuma decisão desta Corte acerca da interpretação da inamovibilidade, tanto para os juízes quanto para os membros do Ministério Público. Há um número razoável de acórdãos relativos à remoção, né? Que há uma certa relação da inamovibilidade com remoção, mas não exatamente sobre inamovibilidade. E eu estava dizendo da importância, da relevância desse assunto para o Ministério Público, porque isso divide de tal forma as opiniões que, passados 20 anos da edição da Lei Complementar número 75, não se conseguiu chegar a um consenso para que o Procurador-Geral encaminhasse ao Congresso a proposta da Lei de Ofícios, que é uma lei ordinária, né, e que é uma obrigação a ser cumprida conforme a lei complementar. Então, com isso, espero ter explicado a razão, né, de por que o Procurador-Geral propôs essa ação direta, porque há realmente razoáveis argumentos para um entendimento e outro. Mas a sua posição pessoal, que eu aqui também expresso, é aquela do parecer como custos legis, no sentido de que o artigo 216 ele é constitucional. Eu julgo importante referir um artigo anterior para explicar de que se tratam essas designações. Então, é o artigo 215. As designações serão feitas observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, inciso 1º, para o exercício de função definida por essa lei complementar. 2º, para o exercício de função nos ofícios definidos em lei. Então, essas designações são designações para o exercício de funções e, na maior parte, são designações para a atuação em ofícios, né? E sendo que essa lei de ofícios ainda não foi editada. Os dois entendimentos, o primeiro, que foi externado com a propositura da ação, ela parte de uma teoria, de um entendimento. Qual é?
o de Pontes de Miranda, e de aqui, Castro Nunes e Pontes de Miranda. Aliás, Frederico Marques, com apoio em Castro Nunes e Pontes de Miranda, definiu: a inamovibilidade é a garantia que tem o juiz de não ser removido, compreendendo o grau e a sede, a comarca, o cargo, o tribunal e a Câmara. Então, na inicial, se transpõe essa ideia para o Ministério Público, dizendo que a inamovibilidade abrange o grau, a sede, a unidade de lotação no Ministério Público da União, o cargo e o ofício. Né? Então, em primeiro lugar, essa transposição, ela não parece muito devida, porque exatamente qual seria essa similitude entre o tribunal e a Câmara e o ofício. Né? O outro entendimento, ele parte da compreensão de Celso Ribeiro Bastos, que, ao dissertar sobre o princípio da inamovibilidade, diz que é o direito de que desfruta o membro do Ministério Público de não ser removido contra a sua vontade do cargo que ocupa, salvo decisão do respectivo órgão colegiado, tomada por 2/3 e fundada no interesse público, assegurada ampla defesa ao agente do Ministério Público. Então, nessa conceituação, Celso Ribeiro Bastos, ele associa, né, a inamovibilidade ao instituto da remoção. Também Hugo Negro Mazzilli, e aí eu vou trazer um outro princípio, que ele não está expresso na Constituição, mas já foi reconhecido aqui pela Suprema Corte, que é o princípio do promotor natural. Então, o princípio do promotor natural consiste em não se poder afastar arbitrariamente o promotor do caso em que, por critérios prévios da lei, ele deveria oficiar. Já inamovibilidade é a impossibilidade de remover compulsoriamente o titular de seu cargo, salvo por motivo de interesse público, etc. Então, a remoção, ela está ligada ao princípio da inamovibilidade, está associada ao cargo, à remoção do cargo, enquanto que as designações, o Instituto da Designação, ela guarda uma relação com o princípio do promotor natural, ou seja, de ser determinado por critérios objetivos, né? Como é que vai se dar a distribuição na atuação funcional, na atuação nos ofícios. Então, a remoção, ela diz respeito à remoção, repito, remoção, que tem a ver com o cargo, com a lotação num cargo. E agora, inclusive, recentemente, a Lei número 13.024, de 26 de agosto de 2014, que institui a gratificação por exercício cumulativo de ofícios dos membros do Ministério Público da União, avança, dá já uma primeira regra da lei de ofícios, e no artigo 11 diz que considera-se ofício a menor unidade de atuação funcional individual no âmbito do Ministério Público da União, com sede na respectiva unidade de lotação. Então, fica muito claro que o ofício, né, é uma unidade de atuação, não é uma unidade de lotação. Então, quando há uma troca, uma permuta, uma transferência de um ofício para outro, isso não diz respeito à remoção de cargo, mas à atuação funcional, e, portanto, não afeta o princípio da inamovibilidade.
Então, e é nessa esteira que o Procurador-Geral da República fez distribuir memoriais e sintetizou esse ponto de vista, que encontrou também apoio, né, nos posicionamentos externados pela Advocacia Geral da União, pela Presidência da República e pelo Senado, né? O legislador distinguiu os institutos da remoção e da designação na forma dos artigos 210 e 214. Isso é perfeitamente constitucional, quer dizer, não se pode extrair diretamente do texto constitucional o que significa remoção e o que significa designação, né, como sendo atentatórios, no caso da fixação do biênio, como atentatório ao princípio da inamovibilidade. Também é importante referir que, na inicial, foram utilizados foram invocados dois precedentes desta corte, sendo um mais recente, que dizia respeito a uma indicação pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Estou me referindo à ação direta de inconstitucionalidade 4414, que foi relator o ministro Luiz Fux. E, então, a ação direta de inconstitucionalidade, ela foi dado provimento porque se reconheceu que afetava o princípio da inamovibilidade. Aliás, isso não está expresso assim na ementa e nem muito claramente, mas que não podia o tribunal fazer uma indicação em caso, porque não havia critérios objetivos pré-estabelecidos. E também porque, no caso, essa indicação feita era por um período de 2 anos, e isso afeta, no caso do juiz, de um juiz criminal, afeta o princípio da identidade física. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse precedente aqui, ele em nada, né, ele, ao contrário, até ele vem nesse sentido de que há necessidade de haver regras claras, critérios objetivos pré-determinados que estabeleçam as designações. Agora, especificamente contra esse prazo, né, de 2 anos, esse é um prazo em que é facultada a renovação, e ele tem o sentido, né, de distribuir, de promover uma melhor distribuição do trabalho dentro, né, dos ofícios do Ministério Público, e que todos os seus membros eles tenham uma visão de todas todos os ramos do direito, os tipos, né, de demandas que vem o Ministério Público. Então, essa é uma regra que quer melhorar, aperfeiçoar, não criar, assim, membros que tenham uma especialização única. De modo que, remetendo-me às razões, ao parecer, e também ao memorial, que sintetiza ainda mais o parecer, eu sustento a necessidade, né, não é o caso de deferir o pleito cautelar, e que já a questão ela se encontra pronta para um pronunciamento de mérito, que a Procuradoria-Geral espera seja pela improcedência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator Gilmar Mendes. Presidente, eu chamei a atenção no relatório para a situação peculiar que se colocou neste caso
e que era uma prática no modelo anterior, né, do desenvolvimento da ação, com essa característica dúplice ou bifronte. A ação era proposta, muitas vezes, e depois o procurador-geral adensava fazendo uma fundamentação num ou no outro sentido, pela procedência ou pela improcedência. Muitas vezes até colocava o debate, mas já sabendo que iria sustentar a improcedência, como se fosse uma ação declaratória. E eu também, em homenagem à completude, registro, pode haver outros casos, mas pelo menos eu conheço um caso da ADIM 613, proposta pelo Procurador-Geral da República, então, o professor Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, que hoje nos honrou com uma sustentação, em que Sua Excelência fazia exatamente aquilo que já era praxe no modelo anterior, e adotando os fundamentos da representação formulada por terceiro e depois pedia para se manifestar definitivamente. E, salvo engano, isto deu ensejo a uma glosa do ministro Marco Aurélio, relator, dizendo que tinha que haver um pedido específico, quer dizer, que, sobretudo depois da Constituição de 88, em que se cogitava de uma ação direta de inconstitucionalidade, e depois veio, então, né, complementando esse espírito que se desenvolvera no modelo anterior, veio a chamada ação declaratória de constitucionalidade. Mas aqui, de qualquer sorte, eu quero fazer esse registro, né? De qualquer sorte, dá para verificar que o Procurador-Geral, inicialmente, e veja, neste caso até a ação foi proposta pelo Dr. Rodrigo Janot e também o parecer é de Sua Excelência. Aparentemente, se instalou uma dúvida no seu espírito. Quer dizer, inicialmente ele sustentou a inconstitucionalidade parcial e depois, diante da manifestação da Advocacia Geral da União, Sua Excelência entendeu de evoluir e sustentar, portanto, a improcedência. Faço esse registro e estou dizendo que, tendo em vista as circunstâncias peculiares do caso, eu vou entender admissível a ação, embora talvez a ortodoxia recomendasse a propositura de uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas já faço esse registro, poderá ser que surjam divergências. No passado, quando somente o chefe do Ministério Público tinha a prerrogativa, a legitimidade para o ajuizamento da ADIM, era comum realmente ele acolher representações no âmbito da Procuradoria e ingressar para não se valer desse monopólio de forma absoluta, ingressar com a ação e depois se pronunciar de forma contrária. Mas hoje em dia, como salientado pelo ministro Gilmar Mendes, não, a situação é diversa, né? Na verdade, no regime anterior, em que se estabeleceu o monopólio da ação direta, da denominada representação de constitucionalidade nas mãos do Procurador-Geral, o chefe do Ministério Público dispunha, na verdade, de 4 opções, quando provocado formalmente por qualquer instituição ou pessoa interessada. Ele poderia, em primeiro lugar, simplesmente abster-se do ajuizamento, não cabendo, como disse o Supremo Tribunal, nem mandado de segurança e nem reclamação contra a recusa do Procurador-Geral, tendo em vista que ninguém pode ser constrangido a litigar contra a própria vontade. Ou então ele poderia ajuizar, mas ao ajuizar ele já poderia produzir uma manifestação antecipada contrária à própria pretensão de inconstitucionalidade que lhe fora submetida. Ou então poderia ajuizar a ação e, afinal, manifestar-se por sua integral procedência. Ou, finalmente, uma quarta opção, ele ajuizaria a ação e, afinal, manifestar-se-ia por sua
improcedência. Mas isso tudo em função de quê? Da situação de monopólio que se estabelecera na esfera do próprio e sem chefe do que MP. esse último pronunciamento implicasse a desistência, que não se admite. Agora, né? o ministro Gilmar Mendes, quer dizer, expõe uma situação que, realmente, do ponto de vista da ortodoxia processual, hoje, em que há, na verdade, em que houve, nos termos da própria Constituição, do artigo 103, uma pluralização dos ativamente legitimados ao ajuizamento da ação direta, quer dizer, a rigor, seria de se indagar, poderia o chefe do Ministério Público, após deduzir uma pretensão de inconstitucionalidade, manifestar-se de modo radicalmente oposto? É certo que, se, no momento em que ele ajuizou a ação direta, talvez existisse uma situação de dúvida objetiva quanto à validade constitucional de determinada norma, e, posteriormente, no curso daquele processo objetivo, o Supremo Tribunal Federal, em outras causas, viesse a afirmar determinada posição, é claro, o Procurador-Geral poderia perfeitamente, revelando a posição do tribunal, ajustar a sua manifestação a essa diretriz. Agora, no caso, como salienta a eminente vice-procuradora-geral da República, talvez, com a exceção de algumas decisões da Corte a propósito do princípio do promotor natural, que está intimamente associado à garantia constitucional da inamovibilidade, na verdade, talvez não tenha havido um pronunciamento específico do Supremo Tribunal sobre a matéria. Portanto, não há que se falar em uma diretriz jurisprudencial hoje prevalecente. Ora, de qualquer forma, nós vamos enfrentar o pedido inicial, né? A nota do ministro Gilmar Porque senão seria admitir algo que o ordenamento jurídico não contempla, que é a desistência da ação. Seria o princípio da indisponibilidade, né, que rege esse processo. E porque antes tinha uma justificativa, não é, ministro Gilmar, para evitar até que ministro do Supremo renunciasse, como aconteceu, que foi exatamente no caso em que o Procurador-Geral não encaminhou, impetrou-se o mandado de segurança, e quando o Supremo disse que não havia direito líquido e certo, a primeira conferência que eu assisti na minha vida foi do então ministro desse Supremo, Aliomar Balieiro, disse, não é verdade que o ministro jogou a toga, não, ele dobrou a toga e disse, este Supremo eu não quero, e foi embora, que foi exatamente por conta desta matéria. Né? Então, essa era uma matéria que tinha sentido e tinha gravidade institucional, porque o Procurador-Geral não era um carimbador, o ministro Paulo Brossard chamava, não era menino de recado. Não era encaminhador. Não era encaminhador, mas a sociedade brasileira não podia ter o questionamento feito aqui. Neste modelo atual, o ministro Gilmar lembra bem. É preciso saber se, não tendo desistência, como fica este modelo. Toda sorte. Vossa Excelência continua com a palavra. Presidente, então eu estou dizendo, o autor, na ação, sustenta que as expressões questionadas, ao preverem hipótese de designação bienal dos membros do Ministério Público da União para exercício de funções institucionais inerentes às respectivas carreiras, restringe substancialmente a garantia constitucional da inamovibilidade. A inamovibilidade dos membros do Ministério Público é expressamente assegurada no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B, da Constituição Federal. Eu transcrevo. A relevância das atividades exercidas pelo Ministério Público no regime republicano indica a necessidade de preservar os membros da carreira de temores e perseguição que lhes inibam o livre exercício de suas atribuições. Nesse sentido, a garantia da inamovibilidade, mais do que o interesse individual de cada integrante da carreira, tem por finalidade proteger a própria autonomia atribuída à instituição. É uma garantia, portanto, de perfil institucional. Alega-se na inicial que a designação bienal prevista no artigo 216, caput, da Lei Complementar 75/93, em clara afronta ao texto constitucional, criou espécie de inamovibilidade temporária, na medida em que a permanência do integrante do Ministério Público da União em seu ofício é condicionada a cada biênio à decisão dos conselhos superiores competentes. O modelo organizacional concebido pela Lei Complementar assenta-se expressivamente em designações dos integrantes da carreira para o exercício de atribuições não só no âmbito da instituição, isso é preciso
que seja anotado, como também para a atuação perante órgãos específicos do Poder Judiciário, como varas, seções de tribunais, entre outros. Disso decorre que, em certas circunstâncias, como no caso das designações impugnadas nesta ação, a observância da garantia da inamovibilidade não se evidencia de forma clara. A designação para atuar no Supremo, atuar numa turma do Supremo ou do STJ, em suma, não parece que aqui haja essa preocupação de forma clara com a ideia. Ou atuar perante órgãos situados fora do âmbito do Poder Judiciário, como o CAD. Sim. Em que há uma participação do Ministério Público Federal. Ou até no âmbito da Justiça Eleitoral. Eu tive um caso em que houve uma impugnação quando se afastou o procurador regional eleitoral, né? E indeferia a liminar, entendendo que isso estaria no campo da administração do Ministério Público e que não há, na área do direito administrativo, direito subjetivo à função, no caso, função gratificada. Isso é. Nesse contexto, eu estou dizendo, então, presidente, é preciso identificar em que unidades da estrutura organizacional do Ministério Público da União há de ser efetivamente assegurada essa garantia, não é? Em outras palavras, é preciso examinar se a inamovibilidade está atrelada à ideia de vinculação territorial, como, por exemplo, da vedação de movimentação ex-ofício de um procurador da República do Amapá para a cidade de Belém, ou se a inamovibilidade diz respeito também a unidades de lotação numa mesma localidade. Quer dizer, essa clareza nós não temos, né, infelizmente, como temos em relação ao juiz, né? Da leitura dos artigos 34, 81, 114, 147 e 180 da Lei Complementar 75, é possível constatar que, no âmbito do Ministério Público da União, as unidades de lotação correspondem aos denominados ofícios. O artigo 34 diz o seguinte, da Lei Complementar: a lei estabelecerá o número de cargos das carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções. Artigo 81. Os ofícios na Procuradoria-Geral da República, nas Procuradorias Regionais da República e nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Federal. O artigo 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho. Os ofícios, o artigo 147, os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do Ministério Público Militar. E o artigo 180. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Território e nas Promotorias de Justiça serão unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, constituindo tais ofícios dentro da estrutura organizacional do Ministério Público da União, as unidades de lotação dos membros da carreira e, portanto, o local onde exercem suas atribuições institucionais, gozam eles, depois de lotados em determinado ofício, da garantia da inamovibilidade, nos termos do artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1º, a linha B, da Constituição Federal. Eu digo assim, cabe citar, nesse sentido, precedente da primeira turma desta Corte, o RS 15447, da relatoria do ministro Ilmar Galvão, em que foi assegurada a inamovibilidade dos membros do Ministério Público do Distrito Federal nos respectivos ofícios definidos na referida lei como unidades de lotação, conforme ementa a seguir transcrita. Ministério Público do Distrito Federal, acórdão que condicionou a inamovibilidade de seus membros à criação dos respectivos cargos mediante lei complementar, alegada ofensa à garantia constitucional. Procedência da alegação: os membros do Ministério Público do Distrito Federal têm assegurado a garantia da inamovibilidade de forma expressa desde 46, a lei complementar número 75 de 93, na esteira do que já haviam disposto a lei 3754 de 60 e a lei 7567 de 86, definiu os ofícios nas promotorias de justiça como unidades de lotação do Ministério Público do Distrito Federal, tornando desnecessária a criação de cargos tida
pelo acórdão recorrido como pressuposto da aplicação da garantia sob enfoque nessa unidade federada. Ato administrativo que, por destoar dessa orientação, não tem condições de subsistir, recurso provido para o fim de deferimento do mandado de segurança. Superado esse ponto, cabe examinar em que consistem precisamente as designações bienais, objeto das normas impugnadas, de modo a verificar se estão em consonância com a garantia constitucional da inamovibilidade. A Lei Complementar 75 define designação nos artigos 214 e 215 verbis. A designação é o ato que discrimina, diz no artigo 214, as funções que sejam compatíveis com as previstas nesta lei complementar para cada classe das diferentes carreiras. A designação para o exercício de funções diferentes das previstas para cada classe nas respectivas carreiras somente será admitida por interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho Superior. E o artigo 215. As designações serão feitas observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior para o exercício de função definida por esta lei complementar, para o exercício de função nos ofícios definidos em lei. Os dispositivos transcritos evidenciam que o Instituto da Designação, na forma em que disciplinar, deixa margem à lotação de integrantes da carreira, independentemente de sua vontade, em caráter definitivo, em ofício diverso daquele em que atua. Isso porque a leitura conjunta do disposto no artigo 214, caput, que define designação como ato que discrimina as funções de cada classe da carreira, com o disposto no artigo 215, 2, onde se preceitua que as designações serão feitas para o exercício de funções nos ofícios definidos em lei, sem qualquer ressalva quanto ao caráter eventual da designação, revela ser plenamente possível o deslocamento do membro da carreira para outro ofício, sem retorno ao de origem, por meio de designações e redesignações bienais. Interpretação nesse sentido, então estou dizendo, presidente, conduziria ao grave risco de movimentações casuísticas, em manifesta afronta à garantia da inamovibilidade. Numa localidade com mais de um ofício, por exemplo, seria possível a remoção interna de um procurador da República cuja atuação na unidade em que lotado contrariasse algum interesse, ou membro do Ministério Público, né, outro membro do Ministério Público da União. Designações dessa natureza destoam, evidentemente, daquelas de caráter meramente eventual. É que a própria Lei Complementar 75, ao delimitar no artigo 218, parágrafo único, as hipóteses em que permitida a alteração de designação antes de decorridos os 2 anos previstos no artigo 216, caput, ressalva que a garantia ali estabelecida não impede a acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado. Ou seja, as designações na forma em que definidas nos dispositivos impugnados têm por claro objetivo, além das designações de natureza eventual, a remoção do integrante da carreira, independentemente do concurso de sua vontade. Portanto, nessa expressão de designações, nós temos as indicações eventuais, mas temos também a possibilidade de se fazer efetivamente remoção. Esse objetivo restou bem explícito na norma provisória do artigo 290 da Lei Complementar 75, ao dispor que os membros do Ministério Público da União terão mantido em caráter provisório a sua lotação enquanto não entrarem em vigor a lei e o ato a que se referem os artigos 34 e 214, com a ressalva, no parágrafo único, de que o disposto neste artigo não obsta às alterações de lotação decorrentes de remoção, promoção ou designação previstas nesta lei complementar. Como o artigo 214 trata também de designações para o exercício de função nos ofícios definidos em lei, as designações ali mencionadas podem se materializar indubitavelmente em atos de remoção. Cabe aduzir, por fim, que o plenário desta Corte, em caso análogo, declarou por ofensa à garantia da inamovibilidade a inconstitucionalidade de norma estadual que, na mesma linha dos dispositivos impugnados, previa mandato fixo
de magistrados, pelo período de 2 anos, para o exercício da jurisdição em vara especializada em organizações criminosas. É a DIN 4414 da relatoria do ministro Fux. Evidenciada, no caso dos autos, a possibilidade de remoção por meio de designações bienais, a meu ver, presidente, impõe-se a procedência parcial da ação, de modo a reconhecer a inconstitucionalidade das normas impugnadas naquilo em que colidentes com a garantia constitucional da inamovibilidade. Então, eu estou votando no sentido de julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade parcial. Eu estou fazendo isso sem redução de texto, dos artigos 216 caput, 217 caput e 218 caput, todos da Lei Complementar 75, de modo a afastar a interpretação que implique remoção do membro da carreira de seu ofício de lotação. Tão somente isto. É como voto, presidente, no caso. Pois não. Então, Vossa Excelência vota pela procedência parcial sem redução de texto. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu cumprimento o ministro Gilmar Mendes pelo voto objetivo e, a meu ver, certeiro na tese e, portanto, estou acompanhando Sua Excelência integralmente. Ministro Theory. De acordo. Ministra Rosa. Acompanho o eminente relator. Ministro Fux. Ministro... De vista. Pois não. Então, proclamo o resultado provisório. Presidente. É porque ele pediu vista. Seria votação simbólica? Não, é porque o ministro Toffoli pediu vista, por isso eu ia proclamar provisoriamente. Não percebi, eu estava fazendo anotações. Pois não. Tá bem. Não. Vossa Excelência, então, aguarda. Aguardo. Pois não. Então, proclamo o resultado provisório. Após o voto do ministro relator, que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Theory Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, pela procedência parcial da ação sem declaração, sem redução de texto, pediu vista o ministro Dias Toffoli, aguardam os demais. Ministro Gilmar Mendes. Da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 2880, que procede do Maranhão, sendo autora a Associação dos Magistrados Brasileiros e interessada a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Maranhão. Vossa Excelência, com a palavra, não haverá sustentação oral. Ação direta com pedido de liminar ajuizado pela Associação dos Magistrados, em face do artigo 49 do Código de Normas, criado pelo provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O artigo 49 diz o seguinte: é obrigatória a presença dos juízes nas respectivas comarcas durante todos os dias da semana, devendo permanecer no fórum nos horários de expediente fixados pelo Tribunal de Justiça, só podendo se ausentar com a expressa autorização do presidente do Tribunal de Justiça. Nos casos de urgência, o magistrado deve comunicar seu afastamento logo que possível. Parágrafo 2º. Não se considera afastamento, para efeitos deste artigo, o deslocamento necessário, rápido e eventual de juiz pelas comarcas contíguas. Parágrafo 3º. A fiscalização do disposto neste artigo será efetivada através de contato telefônico, visita ou inspeção, independente de prévio aviso, em qualquer dia e horário. Constatada a ausência do juiz, o corregedor ou os juízes corregedores deixarão comunicado para que, no prazo de 48 horas, justifique pessoalmente ou por escrito os motivos do afastamento. Sustenta a requerente, em síntese, que a norma infraconstitucional impugnada contraria o disposto no artigo 93, 7 da Constituição. Tanto no referido artigo constitucional quanto no artigo 35, 5º da Lei Orgânica da Magistratura, há previsão do magistrado residir na sede da comarca, mas em nenhuma delas existe a obrigação de presença na comarca durante todos os dias da semana. Esta exigência prejudicaria o direito de ir e vir dos magistrados maranhenses, de onde receberam o poder e dever de exercer a jurisdição, sem prejuízo de, em princípio, permanecerem no fórum nos horários de expediente. Argui que uma coisa é residir na comarca, outra é de obrigar o juiz a obter a autorização do presidente do Tribunal de Justiça para poder se ausentar da comarca, por mais prosaico ou relevante que seja o motivo. A medida cautelar foi pedida como forma de não ocasionar punições aos magistrados maranhenses, nem ser usada como desculpa para a perseguição
ou como forma de pressão para obter subserviência. Em 8/5/2003, foi deferida, de forma unânime, a referida liminar. A Corregedoria presta as devidas informações, alegando que a exigência do juiz permanecer na comarca todos os dias da semana não é esdrúxula, mas consentânea com os deveres éticos que assumiu ao optar pela magistratura. Aos fins de semana, o juiz pode ser procurado para despachar um habeas corpus ou uma cautelar, sendo a comarca longe, o que fará o cidadão carente dessa providência, diz a Corregedoria. Quanto à autorização expressa, alegando que não constitui ofensa ao direito de ir e vir do magistrado, pois essa exigência é feita em benefício dos jurisdicionados, pois, a depender do tempo de ausência, é dever da Corregedoria designar outro juiz para responder pela comarca. Informa também que o artigo só passou a ter repercussão porque o Tribunal de Justiça do Maranhão ratificou as referidas exigências através da Resolução 10 de 2002, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas pela OAB, subseção do Maranhão, e por jurisdicionários de quase todas as comarcas do Estado, de que os juízes ali estavam permanecendo apenas entre terça e quinta-feira. A douta Advocacia Geral da União manifesta-se pela procedência da apresentadinha, alegando estar o artigo maculado pelo vício da inconstitucionalidade formal. Infere, em síntese, que o artigo 49, dispondo sobre a presença obrigatória dos juízos nas respectivas comarcas durante todos os dias da semana, os quais somente podem se ausentar com expressa autorização do presidente do tribunal, é matéria própria do Estatuto da Magistratura, reservada à lei complementar, de acordo com o artigo 93(7) da Constituição, restando assim demonstrada a inconstitucionalidade formal do dispositivo. A Procuradoria também se manifesta pela inconstitucionalidade. Esse é o relatório, presidente, e eu estou dizendo o seguinte. Não sei se o ministro Toffoli ainda está, porque por causa do quórum. 7. Sim, porque ele está. O ministro Toffoli está, Então. deu apenas uma saída, então Vossa Excelência continua. Presidente, então, eu estou dizendo que no julgamento da ADIM 2753, da relatoria do ministro Carlos Veloso, decisão unânime, sessão de 26/3/2003, esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, ao dispor sobre matéria reservada à lei complementar, o regimento interno do Conselho Superior da Magistratura do Ceará, ao impor restrição à liberdade de locomoção dos magistrados pela necessidade de autorização para que juízes residentes nas comarcas e circunscrições judiciárias do Estado pudessem dela se ausentar, incorreu em inconstitucionalidade formal, uma vez tratar-se de matéria própria do Estatuto da Magistratura. Trata-se, no caso, de matéria semelhante, para a qual a fundamentação acolhida pela Corte, na referida ADIM 2753 e nas ADIMs 841 e 1422 e 2580, por exemplo, estaria a justificar a suspensão imediata da eficácia do ato normativo. No caso, o artigo 93, inciso 7º, assim determina: lei complementar de iniciativa do Supremo disporá, sob o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: o juiz titular residirá na respectiva comarca. Redação anterior à emenda constitucional 45. Sendo assim, o dispositivo impugnado padece, a meu ver, duplamente de inconstitucionalidade formal, por não se tratar de lei complementar federal e por não ser de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. E eu estou me manifestando, confirmando a liminar, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 49, parágrafo do Código de Normas, criado pelo provimento número 499 da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O ministro relator, então, confirma a cautelar deferida. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Essa tem a palavra, liminar ministro Barroso. é mais uma da série liminares jurássicas. É isso. Sim. Ontem tinha uma de 1994. E aí eu digitei aqui no Google para saber o que tinha acontecido em 1994. Aí dizia que Yasser Arafat tinha ido a Oslo encontrar-se com o primeiro-ministro israelense. De modo que a única coisa mais antiga do que aquele processo é o conflito no Oriente Médio. Portanto, eu estou acompanhando o relator, essa é uma liminar de 2003, e acho que a fundamentação de Sua Excelência é irretocável. Alguém diverge? Não havendo divergência, proclamo o resultado. A ação julgada
procedente, confirmado-se a cautelar deferida nos termos do voto do relator. Senhores ministros, em que pesem faltarem 10 minutos para as 18 horas, o ministro Dias Toffoli já me sinalizou com o Tribunal Superior Eleitoral, acho que hoje não há listas, por isso eu agradeço a presença de todos, da senhora vice-procuradora, dos senhores advogados, dos senhores servidores, e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite, um ótimo final de semana. Encerrada a sessão plenária desta quinta-feira e também os trabalhos da semana e do mês de outubro no plenário do Supremo Tribunal Federal, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário. Cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, também amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição, e no Plenárias também com os destaques da sessão plenária da quarta-feira. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.